O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui em mais um MesaCast do Ciência Suja de 2024. É o nosso segundo, que também vem em vídeo. Então, você que está acompanhando a gente pelas plataformas de podcast tradicionais, fique sabendo que você também pode ver agora as carinhas do Ciência Suja e do pessoal que a gente conversa sempre. E se você quiser continuar ouvindo também, fique à vontade. Essa vai estar sempre à disposição para vocês nesse formato, né? Bom, lembrando a vocês que o ano inteiro de 2024 do Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serrapilheira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. E também você que está acompanhando a gente, de certa forma, mantém a gente de pé. Como? Compartilhando, curtindo, falando, espalhando a palavra do Ciência Suja. E para você que quiser e puder, claro, apoiando a gente pelo nosso financiamento coletivo. A gente está atualmente na Orelo, a gente vai ampliar esse nosso esquema de financiamento coletivo aqui. A Mirella, que está nos bastidores aqui de hoje, tá com essa missão e já tá fazendo muita coisa bacana. Daqui a pouco a gente vai ter novidades para vocês. Mas a ideia é que você possa também, claro, apoiar a gente com algum dinheiro, alguma ajuda para manter o nosso programa andando, tá bom? E hoje, o que a gente vai falar hoje? Eu trouxe até minha colinha, eu tô com meu computador aqui, porque esse tema é complicado, mas ele é muito importante. A gente vai falar de supercondutividade, de supercondutores e, sei lá, de um super escândalo também, né? Porque, assim, eu imagino que a maioria de vocês que está ouvindo não sabe, pelo menos em detalhes, o que é supercondutividade. Eu não sei. Eu fiquei bem perdido quando esse assunto caiu e eu fui pesquisar bastante para tentar entender e confesso que até agora tô meio me sentindo um pouco num chão arenoso e até por isso a gente trouxe dois baita especialistas para ajudar a gente a navegar nesse caminho. Só que a verdade é que surgiu uma pesquisa, na verdade até mais de uma pesquisa, mas de uns tempos atrás, coisa de 2 pesquisas, que falavam que se tinha descoberto um supercondutor em temperatura ambiente. A gente vai explicar o que é isso. Mas o mais importante é que isso aí pode basicamente revolucionar diferentes campos da nossa sociedade. E só para pegar um exemplo, né, de como a supercondutividade em temperatura ambiente seria revolucionária, ela basicamente tornaria a eficiência e o armazenamento da produção de energia um negócio, assim, sem precedentes. E esse é só um caso. Porque isso daria para mudar transporte público, os computadores, o processamento, muita coisa ia mudar se a gente tivesse um supercondutor em temperatura ambiente. E aí teve um pesquisador, o Ranga Dias, da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, que disse que chegou nesse material, nesse supercondutor em temperatura ambiente, né? Só que era mentira, né? Investigações mostraram que o Ranga Dias, olha só, gente, vou ver aqui, ele enganou colegas, ele fraudou dados, ele tentou ocultar os seus traços, e mesmo já com várias suspeitas contra ele, ele conseguiu publicar na Nature, que é a revista científica mais prestigiada do mundo. 2 vezes ele fez isso, não foi uma não. E os 2 artigos foram retratados agora, ou seja, eles foram meio que anulados, vai? Mas o fato é que ele conseguiu publicar um artigo que era absolutamente fraudulento. Nesse episódio aqui, a gente vai discutir um pouco desse caso, né, que parece um pouco técnico demais, mas que não é muito importante pra gente. E a gente vai mostrar como ele é um exemplo de como a gente precisa fiscalizar também a ciência, né, como o jornalismo e outras esferas precisam abordar a ciência de uma maneira crítica. Isso não é falar mal da ciência, isso é poder criticar a ciência, né? E, bom, a gente vai aproveitar para falar de umas outras ciências sujas aqui da física também, né? Mas, bom, chega de falar aqui um pouquinho. Eu queria apresentar as 2 pessoas que a gente trouxe aqui hoje. Vou começar por quem está no estúdio aqui comigo, que é o Leandro Tessler. O Leandro é professor do Instituto de Física da Unicamp desde 1991. Ele tem atuado no Grupo de Estudos da Desinformação em Redes Sociais da Unicamp e ele atuou também no coletivo Infovid, né, que reuniu pesquisadores de diferentes áreas para entender e agir em relação à pandemia de Covid-19. Nesse contexto, ele tem participado cada vez mais de iniciativas de divulgação científica. Além da sua área de pesquisa em física de semicondutores, ele tem se dedicado a pesquisar também aplicações de inteligência artificial em diferentes áreas do conhecimento, em particular nas redes sociais. E ele faz parte da diretoria do recém-criado Centro Brasileiro de Inteligência Artificial da Unicamp. Tudo bom, Leandro? Como você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Legal. O Leandro manja tudo de supercondutores, semicondutores, então você vai navegar a gente nessa, né, Leandro? Certo, claro. Boa. E a gente tem, direto de Santa Catarina, na tela aqui com a gente está com a Débora Menezes, que
é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Física de 2021 a 2023 e ela hoje é diretora do CNPq. Ela possui mais de 200 artigos publicados em periódicos especializados e escreveu 4 livros. E ela se dedica ativamente à divulgação científica também e é responsável por um canal chamado Mulheres na Ciência, além de ser membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Coisa pouca, né, Débora? Tudo bem aí? Tudo bem, agradeço também o convite, acho o trabalho de vocês muito legal, é um prazer poder contribuir com ele. Aliás, teve isso, eu ganhei o dia no dia que eu entrei em contato com a Débora, porque eu falei, Débora, você topa participar do podcast com a gente? Ela falou, nossa, topo, e aliás, eu sempre falo de vocês e tal, e mostrou até uns slides, uns vídeos, eu fiquei feliz da vida, ganhei o meu dia aquela vez, viu, Débora? Que bom. Bom, então vamos lá. Leandro, eu acho que assim, antes da gente falar da ciência suja em si, seria legal a gente falar do que é supercondutividade e o que é um material supercondutor. E na prática, assim, por que isso é importante aqui para quem está ouvindo a gente, né? Legal. Bom, o que é supercondutividade? Supercondutividade é um estado da matéria. É um outro estado, como água, gelo, vapor, tem um estado supercondutor. E não é todo o material que é supercondutor. Supercondutividade é um efeito quântico, mas é um efeito quântico de verdade, não é essa cura quântica que tem por aí. Temos episódios sobre isso, inclusive. Legal. É um efeito que só pode ser explicado pela mecânica quântica, né? E ele acontece, em geral, com o que a gente chama de uma transição de fase. Quando a temperatura baixa o suficiente, você faz com que, por algum motivo, os elétrons que fazem parte desse material se atraiam. Os elétrons que fazem parte desse material se atraiam e eles passam a andar como pares. E por causa de propriedades, que eu não quero entrar muito em detalhes, quando os elétrons estão em pares, nada interage com eles. Então eles conseguem atravessar o meio que eles estão sem dissipar energia nenhuma. E é por isso que eles são chamados de supercondutores, porque eles conseguem conduzir eletricidade sem resistência elétrica nenhuma. Essa descoberta da supercondutividade foi tão surpreendente. O sujeito que descobriu a supercondutividade, Kamerlingh Onnes, ele descobriu isso lá em Leiden, na Holanda, em 1914, por aí. E ele esperou 3 anos até publicar, porque ele não tinha certeza que ele tinha visto alguma coisa com resistência igual a 0. E realmente, a primeira vez que eu vi uma transição supercondutora na minha frente, eu mesmo achei que o meu equipamento estava falhando. Isso foi 60 anos depois da descoberta, porque é uma coisa tão surpreendente que você fica perdido ali. O que está acontecendo, né? E de lá para cá, o primeiro supercondutor foi descoberto mais ou menos a 4 Kelvin de temperatura, que a escala Kelvin é igual à escala Celsius que a gente usa, só que o 0 é o 0 absoluto, é o 0 do qual não dá para passar. E o Kamerlingh Onnes era o único sujeito que conseguia liquefazer hélio no mundo. Então ele conseguia fazer hélio líquido, o hélio ferve a 4,2 Kelvin, ele conseguia baixar a temperatura e foi assim que ele descobriu a supercondutividade. E de lá para cá, é uma área de pesquisa ativa no mundo inteiro ainda hoje. Tem toda uma indústria ligada à supercondutividade, né? Quem faz ressonância magnética entra num ímã supercondutor, que é uma bobina onde está passando corrente, né? E claro que se a gente conseguisse descobrir supercondutividade a temperatura ambiente, ou mesmo temperaturas próximas da temperatura ambiente, isso causaria uma revolução enorme na tecnologia. É isso, né? Supercondutor e supercondutividade existe, né? Isso não é pseudociência. Isso existe. E é uma grande vantagem, ele está lá, quer dizer, você vai lá, você mede, você volta, eu meço, a Débora mede, você mede, todos nós vamos obter o mesmo resultado ao medir um supercondutor. Perfeito. E, Débora, o Leandro explicou um pouco do conceito. Se você quiser entrar um pouco no que já é usado e por que não é tão usado, quais são as limitações também, né, nessa linha? Acho que se eu deixar, eu vou falar um pouquinho mais sobre o conceito. Eu acho que ele deu uma explicação assim, bem legal, mas assim, o meu lado de divulgadora queria fazer uma explicação, assim, talvez não tão correta quanto a que ele fez, né? Não tão exata quanto a que ele fez, mas talvez ajude as pessoas entenderem como que se dá esse mecanismo, né? Na natureza, a gente tem basicamente 2 tipos de partículas. Umas que são conhecidas como férmions, que é como os elétrons que ele mencionou, que são partículas que obedecem o tal do princípio de Pauli. Então, vamos supor que nós fôssemos férmions e entrássemos numa sala de aula, e nessa sala de aula tivesse cadeiras. A gente não pode sentar de qualquer forma, nós teríamos que sentar só nas cadeiras. E se o Leandro já estiver sentado numa cadeira, eu não posso sentar no colo dele, eu tenho que escolher uma outra cadeira. Isso é mais ou menos o princípio de Pauli.
Então, se eu tocar uma sineta e nós tivéssemos que mudar de cadeira, num jogo de cadeiras, a gente tem um tempo assim para escolher as cadeiras que estão vazias. O outro tipo de partículas, os outros tipos, eles se chamam de bósons, e eles não obedecem essa regrinha. Eles podem sentar em qualquer cadeira, inclusive eles podem empilhar uns em cima dos outros. Então, a supercondutividade se dá quando se formam uns parzinhos, que um dos caras que pensou na teoria que explica isso, o Bardeen, chamou de pares de Cooper. Então, é como se dois desses férmions eles se grudassem num parzinho e aí eles passassem a se comportar como aquele outro tipo de partícula que não obedece mais à limitação do princípio de Pauli. Pudessem aí ocupar quaisquer cadeiras quando eles tivessem que se movimentar. E aí, de fato, essa coisa só se dá em temperaturas específicas que são bem baixas. É quando esse parzinho se gruda. Né? Aí quando esses dois férmions se grudam, formam esses pares, aí que eles conseguem caminhar de uma forma mais livre, sem obedecer nenhum tipo de restrição. Eu quero complementar. Tem uma curiosidade. Quer falar, Leandro? Não, eu quero só complementar uma coisa que é muito importante. Levou 50 anos para entender isso, não é uma coisa óbvia. Né? A descoberta experimental foi lá em 1914, 1920, e a teoria para descrever isso só apareceu no final dos anos 50. Então, levou um tempão para que a gente conseguisse entender, e especialmente entender o mecanismo que faz com que dois elétrons que adoram se repelir passem a se atrair. Né? E eu ouvi também do Schrieffer, que é um dos 3 ganhadores do Prêmio Nobel pela supercondutividade, ele diz que é como, imagina um casal que se odeia dentro de um colchão muito fofo. Então, mesmo que eles se empurrem, o colchão fofo faz com que eles se atraem e fiquem juntos. E é por isso que eles conseguem andar. E aí, isso é uma coisa muito importante, supercondutividade. O mecanismo que faz os elétrons se atraírem nos chamados supercondutores convencionais, os metais que viram supercondutores, é um mecanismo que envolve a rede cristalina. Ela vibra, as vibrações fazem com que eles não consigam... É o colchão fofo, são as vibrações. E existem outros mecanismos que não são esse mecanismo clássico, que levam ao que a gente chama de supercondutores a alta temperatura. Então, também não quero entrar muito em detalhes. Não tão alta assim. Não tão alta assim, mas bem mais alta, né? A gente tem supercondutores a 110 Kelvin, que é bem diferente dos 4 até 23 Kelvin que a gente consegue com 110 metais. Kelvin é o quê? Só para pegar a referência. 110 Kelvin é mais ou menos 100 graus abaixo. A temperatura 0 Celsius é 270 menos 160 graus menos 160. É muito frio ainda. Muito frio. Mas é bem menos frio do que a temperatura do hélio, que é 4,2 Kelvin. Que foi por onde começou, né? E nesse intervalo é muito importante que tem o nitrogênio líquido. O hélio líquido é muito difícil de obter, é um gás que é caro, que se ele vai para a atmosfera, ele vai embora da atmosfera, a velocidade dele é tal que ele vai embora, ele é guardado em minas, né? E o nitrogênio está no ar, você pode liquefazer ele. Uhum. E tem por aí. Então, só passar do hélio para o nitrogênio já é um grande salto, que não deu muito certo. Depois a gente pode falar o porquê que não deu muito certo. E de passar daqui para a temperatura ambiente é um outro salto que seria muito importante para aplicações tecnológicas. Perfeito. E aí eu acho, Débora, que dá para voltar no que eu estava te falando, que é um pouco assim das limitações para usar na prática, né? Vocês mencionaram, por exemplo, a ressonância magnética usa, né, supercondutores. Ressonância magnética nuclear. Nuclear, olha lá, tá vendo? Mas assim... As pessoas omitem essa palavra, né? Mas ela é fundamental, porque isso se dá no núcleo do átomo. Perfeito. Isso é legal, Débora, você puder trazer pra gente alguns desses exemplos, mas justamente deixando claro por que a limitação existe, né? Porque a gente tá falando primeiro de uma temperatura, né, muito complicada de alcançar, né, pelo menos no dia a dia, e depois de questões de pressão, né? Então, essa é a limitação dos supercondutores hoje, e a gente ainda nem falou da pesquisa fraudulenta ainda, né? Exatamente. Assim, só voltando, vou chegar no que você quer, mas só voltando lá no que o Leandro falou, sobre a dificuldade de explicar o fenômeno, né? Os 3 fulanos que fizeram isso, da sigla BCS, Bardeen, Cooper e Schrieffer, ele mencionou o Schrieffer, eles levaram muito tempo para entender como é que isso funciona. Então, se você leva muito tempo para ter uma teoria que modela o que você encontra experimentalmente, você imagina que a aplicação tecnológica disso também demora muito tempo, porque sem a teoria é muito difícil perceber toda a grandeza que tem por trás daquele fenômeno e como é que ele pode ser usado. Então, você citou aí ressonância magnética nuclear, né? Que eu gosto de citar a palavra nuclear, porque eu sou física nuclear, e eu vejo que tem um estereótipo aí por trás dessa palavra que as pessoas omitem, inclusive os médicos. E ela, de fato, se baseia nessa ideia que o Leandro já mencionou
rapidamente, né? Você vai fazer um exame de imagem desses, então você precisaria, o que faz com que o spin, né, que é uma característica lá intrínseca do núcleo, se alinhe com o campo externo, é um campo externo muito intenso. E para você conseguir esse campo magnético externo muito intenso, você usa supercondutores que funcionam como ímãs, né, a temperaturas muito baixas. Então, quando você entra numa sala para fazer um exame desses, você percebe que está bem frio. Então, toda a tecnologia envolvida, ela assim, sempre que a gente tem experiência, teoria e depois aplicação tecnológica, né? Essa aplicação tecnológica em geral não é imediata, em geral ela demora muito tempo, ela tem que ser burilada, tem que ser ajustada. Então, essa é uma dificuldade da aplicação dos supercondutores. E o Leandro também já falou rapidamente, né, que tem materiais que atingem esse estado supercondutor em temperaturas não tão baixas, mas ainda baixas, que são as cerâmicas supercondutoras, que também tem uma série de aplicações e de propostas de aplicações tecnológicas. Elas têm até um nome que agora eu esqueci, perovskitas. A estrutura cristalina dela se chama perovskita. E aí tem outras coisas também numa área que está começando, né? Que tem poucas décadas, então está no começo, nos primórdios do seu desenvolvimento, que são supercondutores orgânicos que envolvem tecnologia ligadas a nanotubos de carbono e coisas desse tipo, do qual eu não entendo muito, né? Porque, como eu disse, a minha área específica não é essa. Essas são as coisas que eu vejo que estão sendo desenvolvidas. E aí, uma outra aplicação que eu mencionei aqui antes da gente começar, acho que o Leandro quer falar? Não, é que já que você mencionou supercondutores orgânicos, já foi também objeto de uma grande fraude científica no final da década de 80. Né? Que o pentaceno seria supercondutor. O pentaceno era cura para todos os males. Ele, em algum caso, era metálico, em outro caso, ele era semicondutor, em outros casos, ele seria supercondutor. E era uma grande fraude que ficou famosa, um sujeito que perdeu o seu doutorado. Né? Ele teve o doutorado cancelado por causa da fraude que ele fez com supercondutores orgânicos. Ele inventou dados. Ele inventou tudo. Ele inventou gráficos. Ele usava o mesmo gráfico para tudo. Entendi. Yan Shan era o nome dele. Entendi. Então, o nosso Ranga Dias nem inventou não é tão original fraude, assim. Né? Entendi. Então, aí a outra coisa que acho que você também me perguntou em algum momento, né, é sobre a história dos trens magnéticos, né, os trens que levitam. Isso se dá porque uma propriedade importante do material supercondutor é que ele pode ser levitado magneticamente em cima de um ímã, né? Então, a força magnética que é repulsiva, que esse supercondutor de alguma forma gera, ela é maior do que a atração gravitacional, que é que faz o trem grudar no trilho, né, por exemplo. E ainda tem uma outra aplicação que eu mencionei, quer dizer, tem muitas, e tem muitas propostas de aplicação, que aí talvez o Leandro saiba falar melhor do que eu, mas uma que eu experimentei, né, eu falei aqui antes da gente começar essa gravação, é que o meu primeiro emprego se deveu graças a um dispositivo que era chamado de SQUID, é um dispositivo supercondutor de interferência quântica, também é conhecido como junções de Josephson, por causa do cara que o descobriu. Esse dispositivo era testado dentro de um magnetocardiograma lá no Instituto do Coração da USP, e eu fiz um concurso que tinha uma vaga para um físico que fosse trabalhar com isso, e depois esse equipamento acabou sendo descontinuado, porque era caro, tinha toda essa história que o Leandro mencionou, da gente necessitar resfriar a temperaturas muito baixas, o hélio líquido era caro, a logística de transporte do hélio líquido era complicado, enfim. Mas, então, foi uma perspectiva de uma aplicação tecnológica que acabou não se mostrando viável do ponto de vista econômico, né? Então, eu imagino que existam aí muitas tentativas de se aplicar supercondutores, mesmo a temperaturas baixas. Imagina que beleza se a gente conseguisse em temperatura ambiente. Você não mencionou, talvez, a aplicação com maior perspectiva de sucesso ao longo dos anos para supercondutores, que é a computação quântica. Né? Você pode fazer redes de junções Josephson e elas, o que é importante na mecânica quântica é a coerência da função de onda. Eu não quero assustar ninguém, mas você consegue, a baixas temperaturas, tem fenômenos quânticos que permitem fazer otimizações de sinais, do que for, usando
redes de junções Josephson como computadores quânticos, como qubits. Então, isso é uma coisa que um dia eu espero que... Infelizmente, acho que nós não vamos estar vivos para ver isso funcionando, mas eu acho que é uma aplicação que vem aí com o tempo para supercondutores. E aí seria muito legal ter supercondutores a temperatura ambiente, né? Que seria uma aplicação a mais. Isso, né? Eu acho que em temperatura ambiente, o que a gente teria é uma revolução no sentido da logística, até ficar tudo mais fácil, né? Da vida da gente, tudo muda. Você falou, né, Leandro, de como até a questão da energia que eu mencionei também, né? Você armazenaria energia, então tudo muda, né? Não só você não dissiparia energia na hora de transmitir energia de um lugar para o outro, como você poderia usar bobinas, como essas bobinas de ressonância magnética, para armazenar energia na forma de um campo magnético. E depois você consegue, fazendo esse campo magnético variar, recuperar essa energia que está guardada na forma de um campo magnético na forma de corrente elétrica. Então, poderia mudar muita coisa na nossa vida. Pois é, e aí a gente pega em tempos, por exemplo, de aquecimento global e vê o tamanho da importância disso, né? De você conseguir aproveitar melhor a energia. Claro. E, de novo, eu só estou fazendo de um exemplo. Só que aí, gente, o que aconteceu é que esse pesquisador que teria descoberto um material específico que funcionaria, né, Débora, né, Leandro, como um supercondutor em temperatura ambiente, na verdade, estava fraudando seus artigos do cabo ao rabo, né? Então, eu vou trazer aqui, assim, gente, de novo, aqui recorrendo às minhas colinhas aqui, do que uma reportagem da Nature, e é importante dizer que a Nature tem as suas reportagens que são independentes editorialmente do periódico científico Nature, que foi quem publicou esse artigo fraudado do Ranga Dias. Então já tem essa questão que a gente vai abordar. Mas veja só algumas coisas, né? Essa reportagem, ela teve acesso aos documentos de uma investigação que a própria Universidade do Ranga Dias estava conduzindo com ele. E aí ela descobriu que ele manipulou dados mesmo, fabricou informações. E, assim, para que fica claro pra gente, assim, tinha um negócio muito interessante, que o Ranga Dias, ele tinha ligação com 2 universidades. Então, quando um colega de uma dessas universidades perguntava pra ele, escuta, e esses dados aqui, como é que tá? Ele vinha e falava, então, esses dados são do outro grupo. Aí vinha um outro grupo e falava assim, então, mas e esse dado? Então, esse dado do outro grupo. Então, ele ficava jogando com os colegas dele pra conseguir fingir que esses dados que ele estava encontrando eram verdadeiros, né? E aí, tem aquele lado que a gente sempre gosta de abordar aqui, que tinha um conflito, né, um conflito econômico interessante, né? Porque o Dias e um colega dele criaram em 2021 uma firma chamada Unearthly Materials, que iria comercializar o quê? Supercondutores em temperatura ambiente. E o próprio Dias disse que já tinha juntado, isso segundo ele, mais de 16,5 milhões de dólares de supostos investidores. Ele já estava até com patente, né? E é importante destacar que essa patente estava com o próprio nome da Universidade de Rochester no meio, porque a universidade, embora tenha feito investigação depois, no começo chegou a fazer pouco caso de 2 acusações contra ele já, né? E, assim, tudo isso para dizer que ela era, né, o artigo ele é envolto, né, todo numa questão de fraude e tudo mais. Só que eu queria ouvir um pouco de você, Débora, porque quando eles saíram os dados, eu imagino que isso deve ter chamado a atenção de todos, né, os físicos que começaram a ver esses artigos, já começaram a gerar estranhamentos, né? Você poderia falar um pouco como foi a sua impressão? Depois eu vou querer ouvir de você, Leandro, mas como foi a sua impressão quando, artigo aqui com supercondutor em temperatura ambiente? Olha, eu fiquei sabendo desse primeiro artigo num grupo da diretoria da Sociedade Brasileira de Física, né? Então tem um grupo, eu já não sou mais presidente, mas eu continuo nesse grupo com os atuais diretores, que é uma prática. Aí quando tiver a próxima diretoria, o atual presidente vai continuar fazendo parte do grupo e assim por diante, porque tem uma memória que acaba passando muito pela presidência. E aí tem um professor que chama Gustavo Dalpian, e ele escreveu lá no grupo, vocês viram esse artigo? Porque, na verdade, esse primeiro é de 2020, mas essa coisa ficou assim, mais patente em 2021. Aí ele falou assim, será que não valia a pena a gente fazer uma matéria? E eu me lembro de ter dito, calma, lembrem-se da fusão a frio, vamos esperar, é muito inovador, vamos esperar a ciência testar, né? E aí depois, aí tem uma pessoa que é da comunicação que ficou até sugerindo, não, vamos chamar fulano para falar, aí eu falei assim, olha, pode chamar, a gente tem até um programa lá na Sociedade Brasileira de Física que chama Física ao Vivo. Falei, eu acho legal falar, mas com moderação, tem que tomar cuidado, porque essa coisa... Então, essa foi a minha primeira impressão, porque depois a gente pode falar da fusão a frio, eu vivi muito na pele essa coisa da fusão a frio, porque era o meu último ano de doutorado em Oxford, e aquela coisa foi muito... para mim foi muito chamativa, era um assunto que a gente falava na hora do tea time, né? Então,
Então, esse negócio eu tive um pouquinho o pé atrás. Mas o que é importante a gente lembrar nessa história toda é que a ciência tem seu tempo. Ela tem os seus mecanismos de autodefesa, né? Então, é nesse tempo da ciência que as coisas vão ficando mais claras, que os grupos que têm condições vão tentando reproduzir as experiências, vão lendo os artigos e vão vendo se aqueles dados são passíveis de mesmo de terem sido encontrados ou não, né? Então, uma coisa é a minha reação, que é... A outra coisa é a gente entender que sempre que tem uma coisa muito inusitada, o ideal é a gente esperar a comunidade científica avaliar aquilo e não só o que foi publicado num artigo. Legal, Leandro. Lembra que o Camerlin Ondes esperou 3 anos para publicar a descoberta dele, né? E ele... Outros tempos, né? Outros tempos. Não tinha internet. É. E você falou, né, Leandro, que assim, queria ouvir um pouco de como foi para você isso, até porque considerando que você falou um pouco antes da gravação aqui, que é difícil você antecipar o que é um bom supercondutor. Então, né? Eu quase caí nesse golpe, porque tudo que o Ranga Dias fazia sentido. Quer dizer, ele estava aumentando a pressão no material, né? Esse material dele funcionava a 10 gigapascal, uma pressão super alta. E o que significa? Quando você aumenta a pressão muito num sólido, você entra em outros regimes físicos em que você obriga os átomos a estarem mais próximos, os elétrons a estarem mais próximos. E tem vários materiais que são supercondutores a altas pressões e baixas temperaturas. O mais surpreendente, que eu não sei se deve ter coisa mais surpreendente ainda, mas do meu tempo, ainda quando eu trabalhava com supercondutividade, é o silício. Você pega silício, que é um semicondutor, silício tipo P, você aumenta, tipo P é que a condução se dá por falta de elétrons, mas tem que ser tipo P por causa da estrutura eletrônica dele. Silício tipo P a altas pressões é supercondutor, a 20 e poucos Kelvin. Coisa estranha, né? Então, você aumentar a pressão pode induzir supercondutividade dependendo do material que você está tratando. Era um material bem exótico, ele estava propondo um mecanismo, ele nem propunha muito bem, era meio nebuloso, mas poderia existir um mecanismo que faça com que os elétrons se atraem, né? O mais bem conhecido, como eu falei, é esse de vibrações de rede, mas tem mecanismos magnéticos de interações entre elétrons que podem causar supercondutividade. Então, tudo fazia sentido. E, em geral, o pessoal que frauda sempre joga um pouco com isso, com o lado psicológico. Quer dizer, faz sentido, pode funcionar. E aí, ele colocou isso aí, eu também fiquei um pouco desconfiado. Pô, isso é coisa grande. E aí também tem o problema do sinal magnético. Como a Débora mencionou, a assinatura da supercondutividade é o diamagnetismo perfeito. Quer dizer, como ele é um condutor, ele não deixa campo magnético penetrar nele. Quem estudou eletromagnetismo no 2º grau, ou no ensino médio, né, pode imaginar do que eu estou falando. Quer dizer, você tenta botar um campo magnético, como a resistência dele é 0, ele faz uma corrente para impedir que o campo magnético entre. E ele não tinha esse sinal, né? Era tão pouquinho numa célula de pressão, ele tinha só o sinal de condutividade. E sinal de condutividade, eu posso contar com detalhes, uma coisa que eu vi, pode te induzir a erro. E a outra coisa, ele não tinha resistência 0, isso era outro problema. Para ele chegar em resistência 0, ele tinha um sinal super ruidoso de resistência, né? E eu não sabia na época, mas ele publicou uma curva super bonitinha, que passou por um tratamento de ruído de fazer inveja. Quer dizer, a curva original dele é puro ruído. Então ele consegue transformar. E isso sempre acontece quando você quer chegar num resultado. Se você deixa o sistema funcionar sozinho, ele normalmente não chega no resultado que você quer. Ele induziu, ele forçou o sistema a chegar no resultado dele. Então... E é isso, né? Então os dados eles começavam a mostrar, seja por esses ruídos, por alguma coisa que tinha algo estranho ali, né? Mas a gente não sabia. Quando saiu o artigo, a gente não sabia que tinha essa filtragem de ruído. Só veio à tona recentemente, né? Mas eu fiquei muito desconfiado do resultado dele, porque não... E a mesma coisa, apareceu recentemente um outro estudo de supercondutividade, a temperatura ambiente, não era uma partícula que levantava no ímã, mas ela não flutuava, né? Então, isso aí tá estranho, e não era também. Perfeito. Então, tem que tomar um certo cuidado. Né? E aí tem uma coisa assim, porque aí sai esse segundo artigo dele, quando o primeiro já estava sob forte ataque, ele mesmo já estava sendo bastante criticado por alguns colegas, né? E quando você puxa a capivara dele, já vinha que ele tinha sido acusado de plágio anteriormente, ele já tinha essa pesquisa retratada, e ainda assim ele vai e publica na Nature de novo.
É isso que eu queria ouvir pra você. É normal isso acontecer ou a Nature deu uma comida de bola aí, na opinião de vocês? Olha, normal não é, mas é possível, né? Isso. O cara é um cientista, está no meio, ele conhece os mecanismos de publicação. Hoje mesmo eu estava num evento do IBICT, que é um instituto ligado ao MCTI, discutindo revistas predatórias e esse lado aí da ciência, que agora entra para uma ciência aberta, que não é tão aberta assim, né? Mas, enfim, e aí eu estava dizendo exatamente isso. A gente se preocupa com com revistas predatórias, que na verdade não passam por uma revisão de pares adequada, ou que a coisa toda é muito rápida, e de repente a gente se depara com um escândalo desses na Nature, né? E aconteceu exatamente o que você falou. Os editores da parte de comunicação da Nature, ó, não temos nada a ver com isso, ó. Aqueles editores são da outra Nature. Calma lá, né? Enfim. Então, não é normal, mas eu acho que é possível justamente pelos pontos que o Leandro colocou. Então, você consegue enganar alguém, algumas pessoas, ou todo mundo, né? Por algum tempo, mas você não consegue enganar todo mundo para sempre, porque as pessoas vão sair testando aquilo, é isso que a comunidade científica faz, e aí a farsa cai por terra. O que me surpreende muito, para além da publicação na Nature, né, que os revisores podem de fato ter comprado aquela conversa, o que me surpreende muito é o próprio Ranga Dias ter feito isso, né? Porque essa pessoa sabe que a ciência, que os outros cientistas vão testar e que não vão conseguir, certo? Se ele fraudou os dados, até onde ele vai com essa farsa? Isso é o que mais me surpreende, né? Que é o que os tais cientistas tresmalhados, assim, que perdem a noção do mundo no qual eles vivem. Eu acho que passa muito, tem um mecanismo psicológico funcionando aí que eles entram numa dissonância cognitiva, né? Mas e por que no caso da supercondutividade? Porque seria uma descoberta realmente para mudar a humanidade, né? Descobrir supercondutividade à temperatura ambiente. E outra coisa, tem que ficar muito claro, não é impossível que exista supercondutividade à temperatura ambiente, só que até hoje nós não descobrimos um material com essas propriedades. Então, nada na física não tem um princípio fundamental que impeça de ter supercondutividade à temperatura ambiente. Como na época, ela mencionou a fusão fria, na época da fusão fria não existe nenhum mecanismo que impeça que funcione fusão fria. E os cientistas são muito fáceis de enganar, né? Porque a gente é treinado para acreditar nos colegas. Claro que a gente é crítico, tenta entender, mas é aquela coisa, eu não vou cozinhar dados para o meu experimento, eu imagino que você não vai, que ninguém vai fazer isso. E as pessoas fazem, né, quando tem alguns interesses maiores envolvidos. E a Nature também tem um lado dos editores da Nature que eles não queriam deixar de ser a revista que publicou a supercondutividade à temperatura ambiente. Porque já tinha acontecido com a supercondutividade nas cerâmicas, o artigo original foi recusado, acho que na Physical Review Letters, que é uma outra revista prestigiosa, porque eles acharam que era bobagem. Eles publicaram num periódico quase obscuro, assim, não era um periódico predatório, mas era um periódico pouco importante na área, porque foi onde passou pela revisão por pares. Uma revisão por pares rigorosa duvidava que eles tivessem supercondutividade acima de 30 Kelvin, não era nem tão alta a temperatura, mas porque era um material exótico, com um mecanismo muito diferente do mecanismo dos metais. Então, eu acho que tem um pouco desse lado editorial da coisa também. O editor correr risco e a coisa parece coerente, então acaba passando pela revisão. Perfeito. Bom, acho que antes de entrar nisso, eu só queria chamar agora um vídeo da Roberta Duarte para falar um pouco da repercussão nas redes dela. Gente, para quem não conhece, a Roberta é uma divulgadora científica, ela é física também, ela é doutoranda em astrofísica pela USP e ela é roteirista no Ciência Todo Dia. E ela gravou um videozinho rápido pra gente aí para mostrar como que caiu essa história, né, para ela ali no colo dela com a questão da supercondutividade em temperatura ambiente. Vamos ouvir. Ou melhor, vamos ver. E quando saiu o artigo ano passado, assim, com a possível descoberta, que depois, né, a gente viu que assim, não passou pelo método científico, que não era, mas assim, na época teve um boom muito grande, as pessoas se interessaram muito pelo tema, e eu acho que até acabou ficando assim, decepcionados depois, né? Acho que todo mundo, tanto as pessoas, a comunidade em geral, quanto a comunidade científica também. Então, deu para perceber isso, e muita gente vinha perguntar e tinha interesse em entender a física por trás. E assim, é uma coisa interessante e eu acho que acaba entrando
na parte assim, de ficção científica. E, né, a gente vê alguns filmes falando sobre isso e tratando sobre esse tema e acaba atraindo a atenção das pessoas para esse problema, para esse tema em si. Então, é uma coisa interessante. Bom, e tá aí então a Roberta Duarte falando como foi para ela. Vou trazer aqui de volta para a turma, para aquilo que a gente estava dizendo antes, né, Débora? Que é a coisa de replicar os dados, ou seja, os mecanismos, né, Débora, que a própria ciência tem para começar a afastar esses estudos com o tempo, né? Então, beleza, ele foi e chegou nesse número, mas aí vem outra pessoa e tenta fazer e não chega, e não chega. É por aí também que a ciência pode trabalhar, né, nessa replicação de dados, né? Exatamente, é assim que a ciência funciona, né? Alguém propõe alguma coisa, os teóricos saem tentando modelar aquilo e tentar explicar o que tem por trás, se é possível, e os experimentais tentam reproduzir aquilo que foi dito, né? A ciência cresce dessa forma, e quando você vai reproduzir alguma coisa, você descobre mais uma, consegue um modelo mais sofisticado e assim por diante vai avançando. Então, tem esse mecanismo de autodefesa da ciência, que também é o mesmo mecanismo que faz com que ela avance, né? E acho que ele lá entrou, concordo com o Leandro, aí nesse problema aí mental de esquecer que essa coisa funciona desse jeito e que ele seria colocado à prova, né? Porque ele estava dizendo seria, sem dúvida nenhuma, testado. E que as pessoas não iam conseguir. Pois é. E às vezes tem essa coisa que o tempo da ciência às vezes não é o mesmo tempo de, por exemplo, o tempo do jornalismo, né? Esse é um atrito que eu, por exemplo, tenho muitas vezes. Constante. Né? Então, certamente... A jornalista quer a resposta para ontem, né? E o cientista está lá no seu tempo, no seu dinheiro, nas suas condições de trabalho, fazendo aquilo calmamente. E aí uma notícia dessas, ela tende a ganhar muita repercussão, né? Porque aí você começa a falar, né? Temos um supercondutor, a pesquisa mostra isso aí, depois ainda não se deu tempo de analisar isso com a calma devida, né? Essa é uma questão. E outra coisa, né, Leandro, é a questão da transparência também, né? Porque, claro, a gente não vou aqui fingir que a gente está num mundo de contos de fadas e tudo mais, a gente sabe muito bem que tem muitas dificuldades a gente acessar, às vezes, dados de outras pesquisas e tudo mais, mas a verdade é que a ciência ela funciona bem num ambiente de transparência, né? Onde você mostra os dados, onde você traz as coisas. E o Ranga Dias não mostrava o tal do material dele de jeito nenhum. Ele escondia um pouco, né? A receitinha do bolo ali. Tem regras de boas práticas científicas que a gente precisa seguir, né? Uma coisa que eu ensino para os meus alunos de laboratório é que eles têm que ter um caderno de laboratório onde a gente escreve a caneta o que está fazendo, né? Porque isso pode ser, inclusive, auditável, no melhor sentido da coisa, né? Quer dizer, alguém pode querer entender de onde vieram esses dados, porque é muito frágil toda a estrutura. Você não trabalha sozinho, você sempre trabalha em grupos. E um membro do grupo precisa entender o que o outro membro do grupo está fazendo, né? Eu acho que agora a pandemia mudou muito a atitude das pessoas perante a ciência, né? De um dia para o outro, todo mundo precisava entender a ciência, entender como a ciência funciona. E tem muito jornalista que traduz a ciência para o público que não se dá conta disso. Quer dizer, o que significa revisão por pares, né? Tem gente que acha que o artigo passou por revisão por pares, então ele é a expressão máxima da verdade ali, né? As pessoas fraudam, o revisor não é um auditor, ele não vai lá ver o caderno de laboratório do cientista para ver se ele fez mesmo o experimento e deu mesmo aquele resultado, né? Aliás, essas fraudes, em geral, são descobertas por um estudante ou alguém que viu, para um pouquinho, essa curva está igual a essa aqui, não pode isso, né? E aí, aliás, foi assim que descobriram, que desmascararam o Ranga Dias. Mas eu acho que a sociedade precisa entender um pouco como a ciência funciona. Por que um artigo, ainda que tenha sido publicado numa revista de alto impacto, pode passar a ter coisas erradas e mesmo fraudadas. Tem uma epidemia de má ciência pelo mundo, né? Eu acho que um pouco as pessoas descobriram como a ciência funciona e quem não consegue entrar no clube dos cientistas sérios busca canais de divulgação e pré-prints, esses servidores de pré-prints que foram feitos para ajudar os cientistas acabaram virando repositórios de artigos, muitos deles que são loucuras, maluquices, bobagens, coisas que não fazem sentido
e que estão lá publicados, só que não ali eles nem passaram por revisão por pares, né? Então nem existe. Nem existe, não é para ter mesmo. Só tem, sim, eles têm a revisão ética, não na nossa área, mas na área das ciências da vida. Se ele não tiver uma aprovação ética, eles podem ser retirados dos repositórios. Legal. Só um ponto, gente, pré-print é aquele estudo que, né, nesses repositórios de pré-print, que eles são publicados sem que outros cientistas deem uma olhada ali no trabalho e falem, aqui tá legal, aqui não tá, aqui precisa melhorar. Mas tem um motivo para isso. Tem motivo, né? Antes de ter servidores de pré-print, eu sou dos neandertais que faziam ciência, cada vez que a gente escrevia um artigo e ficava orgulhoso e mandava para publicação, submetia a uma revista, a gente mandava para os colegas e amigos o pré-print, que é o artigo antes de ser publicado, para que eles pudessem já trabalhar com isso, não citar e coisa. E aí, nos anos 90, 2000, começaram a aparecer os servidores eletrônicos de pré-print, e é o que eu faço até hoje. Cada vez que eu mando um artigo para publicação, eu coloco uma cópia num servidor de pré-print. Só que tem gente que usa isso de outra forma. Põe o seu artigo no servidor de pré-print, não submete para publicação, ou submete para uma revista onde ele sabe que vai passar o artigo, onde a revisão para o pares é relaxada, né? E se refere a esse servidor de pré-print como uma publicação. E o público não tem como entender isso, porque não vive não conhece o que eu chamo de sociologia da ciência. Como é que a gente ganha prestígio entre os colegas cientistas? Mas acho que o legal disso de trazer para a baila, né, gente, é que no frigir dos ovos, a publicação em si, ela não é a etapa final. Então, de certa forma, esse caso aqui do Ranga Dias, né, Débora, assim, claro que tem momentos de falha, claro que você pode, por exemplo, criticar a Nature, mas, na verdade, a comunidade científica olhou para aquilo, claro que tem um tempo aí, mas olhou e falou, opa, estranho, levante-se a mão, não vamos seguir esse caminho. Então, de alguma forma, a ciência, nesse caso, como comunidade, não falhou, né? Porque ela bloqueou esse caminho. Então, esse caminho, o Ranga Dias foi desprestigiado, ele não está mais ali, né? Ele não está mais conseguindo fazer essas publicações, e as publicações deles foram anuladas, então não estão sendo mais levadas a sério. Nesse sentido, a gente tem se é que dá para puxar um pouco poliana, uma vitória aí, né, Débora? Mas no caso da fusão da Frio foi um pouquinho diferente. Vamos falar disso, então. Corretíssimo. Tá, então assim, vamos relembrar. Era 1989, não me lembro o mês, mas se a gente olhar no Google vocês conseguem descobrir. Com certeza antes de setembro, que foi quando eu terminei o doutorado, voltei para o Brasil. E aconteceu aquela comoção. Eu estava em Oxford, num departamento de física teórica, mas ao lado de 2 departamentos de física nuclear, onde tinha gente que trabalhava com fusão, né? Então, para ter uma ideia do que é fusão, é o que acontece lá no nosso Sol. Então, você tem pressões altíssimas, temperaturas gigantescas, e aí você consegue pressionar 2 núcleos de 2 átomos leves, né? Em geral, o que se usa é hidrogênio e hidrogênio para formar deutério, que dentro do deutério tem... É quase como se fosse um próton, né? Um amiguinho do próton, um amiguinho do hidrogênio. Aí você junta deutério com outro hidrogênio e você consegue ter hélio. Mas para fazer isso você precisa dessas condições também extremas, como no caso da supercondutividade, as temperaturas são muito baixas. No caso da fusão, as temperaturas são muito altas. E sempre tem a coisa da pressão envolvida que o Leandro já falou, né? Então, pressão e temperatura são 2 grandezas aí que a gente chama de termodinâmicas que jogam papéis importantes nesse sentido. E aí, esses 2 fulanos, Fleischmann e Pons, que eram químicos, não eram físicos, disseram que tinham conseguido fusão a frio num viewer, né? Num negocinho que tinha água, um eletrodo, um anodo e um catodo, como essas brincadeirinhas que se faz no colégio. Então, aquilo foi muita comoção. E para você ter uma ideia, aqui, né, no planeta, até hoje, a gente não consegue uma fusão com um ganho energético suficiente para a gente ter energia limpa, apesar de existirem dois tipos de equipamentos aí que são utilizados para isso, uns chamam tokamak, os outros chamam accelerators, né? Então isso ainda não foi conseguido para a gente ter ganho energético e ter energia por fusão aí disponível para todo mundo. Então a fusão a frio também seria uma coisa absolutamente fantástica. Então aquilo causou uma comoção. Teve uma outra pessoa envolvida nessa conversa que também disse que teria conseguido fusão, naquele caso, fusão induzida por míons, que é um tipo de elétron. Mas, enfim, o que aconteceu é que esses caras tiveram muito dinheiro envolvido, eles chegaram a ter dinheiro para fundar uma fundação. Eles não publicaram na Nature, mas eles mandaram para uma revista, não diria marginal, mas menos importante, que era o Journal of
Electroanalytical Chemistry, né? Então, eram químicos, e aí depois os físicos falavam, pelo menos eles não eram físicos, né? Eram químicos. Então, apesar disso ter surgido desconfiança logo a seguir, depois da descoberta, o Instituto de Utah, de onde eles faziam parte, ainda investiu um monte de dinheiro para criar o tal do instituto deles, que era o National Cold Fusion Institute, e depois esse instituto fechou por falta de grana, né, por falta de quem financiasse, mas até hoje, o que eu quis dizer que não é igual, até hoje existe um grupo que diz que está tentando trabalhar com fusão a frio, que funciona numa espécie de seita, né? O que eu digo, conceito é assim, por que as seitas funcionam? As seitas funcionam porque elas cortam os laços com o resto da comunidade, né? Então, quando uma pessoa entra numa seita, seja política, seja religiosa, ela não quer mais ouvir ninguém, né? Então, está num grupo onde alguém vai falar mal da seita, ela se desliga do grupo, ela fica só naquele grupo onde as pessoas se auto-afirmam, né? Ou ficam afirmando aquilo mesmo que elas acreditaram. Então, eu diria que nesse caso, esse grupo que fazem pseudociência, porque não é pseudo, mas é uma ciência meio fraudulenta. Esse grupo existe, ele se autoalimenta, eles continuam publicando ou em revistas muito marginais, ou nos archives, que é um tipo de repositório aí, como que o Leandro falou, e esse grupo não morreu, né? Então eu acho que espero que o da supercondutividade morra, mas do fusão e da frio vira e mexe, a gente ainda acha aí alguém que levanta essa peteca e diz, periódico. Conseguimos. Eles têm congresso até hoje, e tem uma empresa no italiano que vendia reatores de fusão fria até há pouco tempo, 5, 10 anos atrás. Eu passei pela fusão fria também, porque coincidiu com o nascimento da BitNet, que é a avó da internet. Eu também fazia doutorado nessa época. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho antes de 89. Foi lá por 89, foi a mão no fogo. 89, porque a RAITC foi antes. A RAITC foi 87. Bom, tudo bem. Bom. Toda a conversa de cafeteria da universidade que eu estava começava, recebi um BitNet contando alguma história relacionada à fusão fria. Mas logo eles entraram numa fraude que qualquer estudante de física detectaria, porque eles... De novo, é muito parecido com o problema da supercondutividade a alta temperatura ou a temperatura ambiente. O que acontece é que, em alguns metais, como paládio ou platina, você consegue absorver hidrogênio, que ele se desmancha a molécula de H2, com uma densidade maior do que você consegue ter hidrogênio líquido. Tem mais hidrogênio absorvido em platina, e a ideia deles era essa, usando uma corrente elétrica, colocar mais hidrogênio para passar da densidade crítica para começar a fusão. Então a coisa faz sentido. Tinha sido capa da Scientific American alguns anos antes, fusão fria, né? Um outro esforço para encontrar fusão fria. Então não era uma coisa tão fora do mundo. E aí eles, num reator de eletroquímica, disseram que tinham fusão. Agora, para ter fusão, eles precisavam ter um sinal da emissão de raios gama devido a essa fusão. Você junta dois átomos, eles estão no estado excitado, eles decaem para o estado fundamental, emitindo um raio gama como radioatividade, né? E eles mostraram na segunda conferência de imprensa, isso eu peguei, mas eu era estudante de doutorado, não tinha força para isso. Eles tinham um pico de emissão de raio gama. Qualquer pessoa que já mediu espectroscopia de raio gama sabe que além do pico principal do raio gama, tem o que a gente chama de pico de Compton. E eles fraudaram o pico, mas não fraudaram o pico de Compton. Então, claramente, aquilo era o que a gente chama de dados cozinhados, eram dados feitos para dar certo. E aí, tinha gente que dizia que reproduzia, gente que não conseguia reproduzir, e obviamente, ficou. Mas formou essa seita, especialmente o Japão, como Estado, investiu muito dinheiro em pesquisa em fusão fria. E até há pouco tempo atrás se vendiam reatores de fusão fria. E aí também, eu acho que tem um pouco da interface da ciência com o público leigo. Eles convenceram o público leigo, pessoas que não entendem ciência, que aquilo funcionava. Aliás, não é muito diferente desse tratamento precoce para Covid, onde se conseguiu convencer pessoas que isso funciona, e essas pessoas passam a acreditar que isso funciona, e os cientistas passam a ser os caras maus, porque eles estão dizendo que não, isso aí não funciona. Isso é uma fraude, isso é ciência mal feita, bad science. E na fusão fria até hoje, como você falou, até hoje tem gente que acredita e pode acontecer, de novo, não tem nenhum princípio físico que impeça a fusão fria de acontecer, só que até hoje não se conseguiu fazer funcionar. Perfeito. E a vontade de que isso funcionasse acabou contaminando os caras a ponto de eles fazerem uma fraude grosseira de uma emissão de raios gama.
Legal. E nessa coisa da supercondutividade, voltando, né, Leandro? Você até estava falando, tiveram outros estudos, inclusive publicados na Nature também, que falavam, né, de supercondutividade, e essas pessoas continuam batendo ali, mesmo quando elas estão caindo em descrédito. E você me contou, né, antes, de um caso, uma coisa que você presenciou, se você pudesse lembrar isso. Isso aconteceu muito perto de mim. Quer dizer, quando eu terminei meu doutorado em 89, eu fui contratado como pós-doc pelo CNRS francês, fui trabalhar justamente no laboratório que descobriu perovskitas, né? Aí eu virei full-time supercondutor. Perovskitas são aquelas cerâmicas... São a cerâmica. A estrutura cristalina de cerâmicas tem um plano de óxido de cobre, um plano de cobres e oxigênios, e é ali que acontece a supercondutividade, a alta temperatura, que não é tão alta assim. Aí eu me desentendi no laboratório, eu era jovem, fui parar no laboratório de um amigo que eu tinha conhecido durante meu doutorado na SPCI, em Paris, onde a Madame Curie trabalhou. Estava lá, tá toda a memorabilia da Madame Curie. E nesse laboratório, o meu amigo, meu colega, estava achando que ele ia fazer planos de óxido de cobre separado por cálcio e que isso seria supercondutor a temperaturas cada vez mais altas. E ele preparou uma amostra, um filme fino, quer dizer, uma amostra muito fina desses planos atômicos, né, de nanômetros, coisa realmente pequena, e ele media a condutividade dessas amostras. Para medir condutividade desse tipo de amostra, tem um problema. Você não mede resistência como a gente mede no resistor à temperatura ambiente. A gente passa a corrente por 2 terminais e mede a tensão, a voltagem, em outros terminais para obter a resistência. Então, ele estava passando corrente e ele estava tentando encontrar a resistência. As resistências envolvidas eram enormes, giga-ohms, mega-ohms, centenas de mega-ohms. São resistências muito altas que você tem que usar uma instrumentação especial para que a resistência do teu equipamento não interfira na medida. E aí, quando ele baixava a temperatura, a resistência aumentava, não diminuía. E aí, a partir de um certo ponto, a resistência diminuía. O que acontecia, na verdade, é que a amostra ficava tão resistiva que a corrente não passava mais pela amostra, passava pelo porta-amostra. E nunca chegava a zero. Nunca chegava a zero. Ela diminuía, mas não chegava a zero. E eu sabia desse tipo de medida porque eu fazia medidas parecidas com essas e eu me dei conta do erro que ele estava fazendo e falei, cara, não é isso. Ele ficou furioso comigo. Ele ficou bravo até... A gente tinha uma relação de amizade boa, tomava cerveja junto, ele passou a me dar um gelo, porque eu fui o cara mal que estava... Bom, eles publicaram isso na Nature e depois o artigo foi retratado, né, também. Eles diziam evidência de supercondutividade a 250 Kelvin, não era ainda a temperatura ambiente, mas já era quase, menos 20 graus. Temperatura do freezer em casa, quase. E aconteceu. E o que mais me surpreendeu era um cientista reputado, honesto, quer dizer, ele não fez isso, ele não fraudou, né? Ele não cozinhou dados, ele tinha os dados, só que ele interpretava os dados para caber no que ele achava que ele estava fazendo uma contribuição fundamental para a humanidade. E num instituto onde tinha 2 prêmios Nobel circulando, né? O Georges Charpak circulava por lá e o Pierre-Gilles Degene, que era diretor, lá, morava lá. Então, realmente... acontece uma mudança cognitiva nas pessoas, elas entram num modo messiânico, assim, elas acham que estão fazendo uma contribuição muito importante para a humanidade, e quando você tenta discutir essa contribuição, e a gente discutia física, nós publicamos juntos coisas, quando você tentava discutir esse assunto, não podia discutir porque ele tinha certeza que tinha encontrado alguma coisa muito importante. Que maluco, e é uma coisa de dissonância, porque a gente não está falando efetivamente aí de um interesse econômico, de uma coisa... Não, tinha interesse econômico também. Logo ele abriu uma empresa. Mas não está errado. Se você é um cientista e descobre uma coisa que vai mudar a humanidade, não está errado você abrir uma empresa para comercializar a tua invenção, junto em sociedade com a empresa que te empregava, ou a instituição que te empregava quando você fez a descoberta. Eu não acho isso ruim. Tá? O ruim é você ignorar qualquer crítica, porque você sabe que está certo. Esse messianismo, eu estou salvando o mundo. E isso, psicólogos talvez entendam muito melhor do que nós, físicos. Né? O que acontece com a cognição de uma pessoa que passa por isso? Não é uma atitude científica, Exatamente. Né? A nossa atitude, em geral, é discutir, vai para congresso e contestar, e quando alguém fala, você tenta fazer de novo, melhorar. Então, de fato, é um comportamento estranho. Pois é. Bom, gente, já
estamos caminhando para o fim aqui, então eu queria aproveitar esse momento final para vocês falarem alguma coisa que a gente deixou de abordar, mas no fim das contas, como é que a gente, né, responde essa pergunta que a gente não tem resposta, mas como uma pessoa que não está no mundo da ciência pode desconfiar disso, ou como que ela pode ficar um pouco mais blindada a isso? Não sei se quer começar, Débora, daí. Eu acho que é bem difícil, né? Como o Leandro colocou, se algumas coisas são passíveis de enganar até mesmo os cientistas, como é que a gente vai fazer para lidar com a população que é muito mais leiga, né? E aí tem uma frase que eu acho que é do Mark Twain, que cabe também bem um pouco das coisas que o Leandro falou, né? É mais fácil você enganar uma pessoa do que você convencê-la que foi enganada. E é por isso que algumas pessoas ficam resilientes para voltar atrás ou para aceitar ideias novas. É por isso que tem gente que vende colchão quântico, por exemplo, né? Vende um colchão quântico lá por um valor muito alto, aí você diz assim, não, isso é mentira, não existe colchão quântico, a pessoa vai se pegar naquele colchão quântico até os seus últimos dias, porque ela não vai voltar atrás e admitir que foi enganada. Perfeito. Então, eu acho que realmente é complicado. Agora, do ponto de vista também dessa autorregulação da ciência, o Leandro acabou de falar uma frase que é uma frase muito importante, né? Que é quando um artigo é retracted. Então, não só a comunidade científica identifica que existe fraude, ou existe... Às vezes não é fraude, às vezes é erro, também acontecem erros na ciência, né? Então, às vezes, quando a comunidade identifica isso, o artigo ele não desaparece, ele fica lá com carimbo, retracted, né? E aí, acho que o caso mais emblemático de artigo retracted é do tal da vacina MMR, O Andrew Wakefield. que tinha relação com vocês até já devem ter falado esse assunto aqui, talvez, né, no Ciência Suja, que tinha relação com o autismo, do Andrew Wakefield, que esse sim foi um estudo completamente fraudulento, mas esse artigo, percebe, ele demorou 12 anos para ser retirado. Então, imagina o estrago que essa informação fez na vida de milhares de crianças, porque os médicos não são cientistas. Então, eles pegam a informação e são técnicos, né? Vão passando aquela informação para frente. Então, no caso aí do movimento anti-vax, que foi alimentado, de novo, por um cientista que sabia o que estava fazendo, que fraudou, o tal do retracted demorou demais para sair, né? Mas esse é um outro mecanismo que mostra que a ciência, de novo, tem seu tempo, as coisas demoram para ser revistas, mas elas se autorregulam. Então, entender como a ciência é feita devia ser algo que a gente devia explicar lá no ensino fundamental para as crianças, com as coisas básicas, para que elas não crescessem tão suscetíveis a acreditar em qualquer coisa. Não, e um adendo aqui, a gente tem um episódio que a gente aborda isso, é o nosso primeiro da trilogia de vacina, ou melhor, do movimento anti-vacina, e acho que tem uma questão da junção do jornalismo com a ciência aí, porque essa retratação veio, inclusive, depois de uma investigação jornalística brilhante de um jornalista inglês chamado Brian Deer. Foi depois dele que, já tinha algumas desconfianças em cima do artigo em si, mas depois dessa investigação dele, que é uma investigação jornalística mesmo, de ir atrás das pessoas, entender quem eram essas mães que falavam que os filhos tinham autismo depois de tomar a tríplice viral, que ele, né, terminou de mostrar absolutamente toda a fraude. Então mostra justamente como existe pontos de contato aí positivos entre essas duas áreas. Desculpa, Leandro, vai lá. Eu queria só pontuar que a Débora falou uma frase pela qual eu fui processado faz uns anos, né? Médico não é cientista. Eu cunhei essa frase, né? Eu sei disso muito bem, meu pai é médico. E eu sei a autoridade que a sociedade brasileira atribui aos médicos. A sociedade brasileira atribui autoridade científica aos médicos, muitas vezes sem que eles tenham treinamento científico, né? E um médico não gostou disso, me processou. Felizmente, ele não ganhou esse processo. Mas como o público em geral pode reagir a isso? Primeira coisa é ouvindo ou assistindo Ciência Suja ou canais parecidos, né? Tem muitos canais competentes de divulgação da ciência que nos ajudam a entender coisas que não são da nossa área, né? Eu acho que isso é um bom caminho. E a outra coisa é... As pessoas, hoje em dia, elas são muito instadas a serem mais espertos do que os autores dos artigos, né? Tem interpretações alternativas para o que os artigos dizem. E não faça isso. O cientista é treinado, ele passa muito tempo aprendendo, mesmo os cientistas erram. Então, essa história de nós precisamos contestar, a ciência só funciona a partir de ser contestada e ameaçada. Não é assim que a ciência funciona. A ciência funciona avançando o conhecimento, tentando juntar ideias para que a natureza
coisa faça sentido. É isso que a gente faz no dia a dia, né? Então, supercondutividade é uma coisa muito surpreendente, levou 50 anos para as pessoas conseguirem fazer as coisas fazerem sentido, e não é que eles de um dia para o outro fizeram isso, teve vários passos intermediários, teorias intermediárias que permitiram que se entendesse supercondutividade, e a partir daí é por isso que a gente sabe que não é impossível ter um supercondutor à temperatura ambiente, né? Agora, deixa os cientistas entenderem, deglutirem isso e nos ajudarem a entender. Faz essa pra gente aí, Leandro. Descobre um supercondutor de temperatura ambiente. Eu não trabalho mais com supercondutividade, né? Que, apesar de ser um assunto super interessante, eu acabei me interessando por outras coisas em ciência. Mas tem muita gente séria e boa trabalhando que não fica fraudando dados experimentais, né? Perfeito. E eu ainda acredito que a gente vai chegar nisso. A gente vai um dia ter supercondutores a temperatura ambiente de verdade. Só que eu não sei qual é o caminho. Nem eu, nem nenhum de nós sabe isso. Eu certamente não sei. Leandro, obrigado, viu, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Posso fazer uma colocação? Claro. Vou fazer uma propaganda que o Leandro falou de as pessoas acompanharem mecanismos de divulgação de qualidade. Você já falou um pouquinho da Duarte, né? Como é o primeiro nome dela? Roberta Duarte. Eu coordeno também o canal Mulheres na Ciência, que você falou lá no começo, que tem uma visibilidade média, mas no TikTok ele tem uma visibilidade bem grande. E a finalidade é justamente essa, né? Fazer divulgação de qualidade com cientistas nas suas áreas do conhecimento e, em geral, tópicos de relevância para o dia a dia das pessoas. Então, fica aí o convite para vocês acessarem no YouTube o canal Mulheres na Ciência e o seu parceiro no TikTok, se você for uma pessoa com menos paciência. Assine embaixo. Ou menos tempo. Não, é muito bom a gente junto, né, em rede, fazer esse tipo de coisa. Acho que isso é muito importante do lado da divulgação de ciência, da comunicação em ciência, como a gente preferir falar hoje em dia. Bom, gente, obrigado mesmo. Obrigado, Débora. Obrigado, Leandro. Lembrando vocês, gente, que o Ciência Suja faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é uma confraria de podcasts jornalísticos, né? E um parceiro de longa data nossa é o podcast Finitude, né? Eles fizeram uma paradinha estratégica, mas eles estão de volta com Renan Suquevicius e, assim, com histórias e conversas sobre finitude, cuidados paliativos e a morte mesmo, né? Tem um episódio novo deles chamado, vou pegar aqui, Quando o Paciente Vai Embora, que ele conta uma história de uma psicóloga que descobre que uma das pacientes dela morreu do outro lado do Atlântico. E aí, como ela se relacionou com isso, como foi esse luto dela. Tá muito legal, vale muito a pena dar uma olhada ali e ouvir nas principais plataformas de podcast. Só procurar lá, Finitude. Também o Ciência Suja tá nas redes sociais, no Instagram, principalmente no TikTok também, no Twitter. A gente está lá, então vocês podem acompanhar a gente. E passar a ficha técnica aqui para vocês, que esse episódio do MesaCast aqui foi apresentado e produzido por mim, Theo Ruprecht, com apoio de produção do Pedro Belo. A gente gravou no estúdio Picles aqui em São Paulo. Também fazem parte da nossa equipe de produção a Carol Marcelino, a Carolina Marcelino, a Cloé Pinheiro, o Pedro, que eu já falei, o Felipe Barbosa, que foi responsável pela edição desse episódio aqui, em apoio com o pessoal do Picles, e também a Mirella Lemos, a nossa mais nova integrante do podcast Ciência Suja, que vai cuidar muito das nossas redes sociais e do nosso financiamento coletivo. A gente já falei uma vez, vou falar de novo, a gente está atualizando ele, tem um pouquinho de paciência, mas a ideia é a gente turbinar ele com coisas muito bacanas, para a gente poder cada vez mais fazer esse nosso projeto andar para frente, tá bom, gente? Lembrando que o nosso ano inteiro tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a divulgação científica e a ciência aqui no Brasil. E em maio agora tem mais MesaCast e temporada regular, minha gente. A gente vai voltar em maio, eu não vou prometer quando, mas vai ser em maio. E a gente vai começar a soltar uns episódios que estão muito fortes. A nossa equipe tá de cabelo em pé aqui, até que a gente tá descobrindo, tá bom? Então aguardem. Até lá. Abraço. Tchau, tchau. Reportagens.